Paz seja convosco. Amém. Salmos 131. Rapaz, a galera ainda afiada, viu? Senhor, não é soberbo meu coração, nem altivo meu olhar. Não ando à busca de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança é minha alma para comigo. Espera, ó Senhor, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia, glória a Deus. Manda um mais, pastor. Amém. Estamos meditando dentro da busca da santidade. O tema santidade para o corpo. Falamos sobre, na semana passada, em especial sobre o tema da glutonaria, da preguiça, do controle da nossa carne. Finalizamos dizendo que nós devemos examinar a nós mesmos e ver se nós comemos e bebemos de fato para a glória de Deus, reconhecendo que os nossos corpos são templos do Espírito Santo, ou simplesmente nós consideramos o comer e o beber, que deveria ser para a glória de Deus, como uma tolice, como um radicalismo. Entenda que tudo que nós estamos falando não tem a ver, volto a dizer, com o contexto salvífico, mas tem a ver com a manutenção da nossa fé e da nossa santidade. Há uma religião que não é cristã, ela tem a roupagem de cristã, mas ela não é cristã, a religião mórmon, aqueles homens e moças que andam com uma plaquinha no peito, e eles têm uma série de regras. Eles se abstêm do tabaco, eles se abstêm de bebidas alcoólicas e eles se abstêm de qualquer bebida que contenha cafeína. Você pode até olhar esse desprezo como algo legalista, mas nós temos que levar em conta, quando nós olhamos para esses grupos que são pseudo-cristãos, como eles agem, e nós temos que aprender a copiar as coisas que realmente procedem de Deus e as coisas que não procedem de Deus. E aí esses homens e essas mulheres, eles se abstêm de uma maneira legalista, e o problema é quando você convenciona isso como sendo a causa da tua salvação. É o que nós falamos já em relação ao guardar o sábado. Você pode guardar o sábado, a segunda, a terça, a quinta, você pode guardar a semana inteira, não é problema. O problema é você condicionar isso à salvação como sendo algo a mais que Deus exige para que você seja salvo. Não tem a ver com salvação, mas um alerta para você tomar cuidado com o que você ouve na internet. Pastor muito conhecido, referenciado como um pastor de casais. Ele falou nessa semana, ou há 10 dias atrás mais ou menos, ele estava num seminário de casais e ele falou o seguinte, abre aspas, palavras dele: quando Deus criou o homem ele não se encaixava, em especial sexualmente, com nenhum ser. Não tinha intimidade com a zebra, com o cavalo, com o cachorro. Não tinha intimidade, nem Deus o completava. E Deus, observando que nem ele era, fala dele, nem ele, Deus, era suficiente para satisfazer o homem, por então ele cria a mulher. Você vê que a ideia do cara, e aí é uma coisa que é uma aberração. Você está falando que Deus ele não é suficiente. Então esse pastor ele traz um ensino dentro da internet, em que milhares e milhares de pessoas olham e falam assim, joia. Hoje se fala dentro do controle do corpo como sendo uma coisa fictícia e radical, em que nós não precisamos guardar nada. Nós podemos fazer o que nós queremos. Nosso corpo, nossas regras, apesar de essa frase ter sumido, é exatamente isso que as pessoas praticam. Eu sou dono de mim, eu faço o que eu quero. Estava vendo uma série essa semana, uma menina engravidou, e aí a mulher falou, a médica falou assim, não, nenhuma mulher é obrigada a deixar nascer uma criança que ela não quer que deixe. Ou seja, quem manda sou eu.
Nós estamos falando de uma religião aqui, citando essa religião mórmon, como um exemplo de pessoas que se abstêm de coisas que realmente não são necessariamente ilícitas. Mas mesmo assim, a gente, além de usar e consumir, a gente abusa na comida, na bebida. Pessoas que são magras, que têm um metabolismo alto, entendeu? Eles enchem a pança de comida e eles também estão incorrendo em glutonaria. Não devemos deixar de ver a verdade que as ações de um grupo como esse, dos mórmons, que defendem que seus corpos, eles são de Deus, ele tem que ser observado como algo que realmente é algo a ser copiado. Para o cristão, o seu corpo é verdadeiramente o templo de Deus. Como você tem cuidado do seu templo? É, pois, muito triste que uma falsa religião seja mais diligente nessa área que nós. Nós não temos nos guardado. Quando nós olhamos o radicalismo extremista islâmico, a gente vê até onde eles vão pela fé deles. Quando a gente vê os testemunhos de Jeová, como eles são fiéis dentro da condição de evangelismo, não vi mais ninguém fazer evangelismo. Eles não deixam. Mesmo pregando o engano, eles vão porque eles acreditam. E nós temos que olhar para essas coisas e que nós temos que buscar copiar. O que precisamos perguntar a nós mesmos é se o consumo que fazemos de comida e bebida é controlado pela consciência de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo ou não. Então, semana passada o Felipe estava falando, né? Ele está fazendo um regimezinho aí e tal. Você está morrendo por isso? Faz falta. Será que você comer o próximo prato é necessário? Já contei essa história algumas vezes, o pastor nosso de São Paulo que tomava 2 litros de Coca-Cola sendo diabético. É gostoso você tomar um refrigerante. E aí eu vou lá, em vez de comprar uns 600 ou comprar uma garrafa de 1 litro, porque se tiver 1 litro você toma, se tiver 2 litros você toma, eu vou lá e compro 2 caçulinhas. Na refeição tomo um pouco mais do que uma de 200 ml, 150. Para quê? Por que mais? E tudo no objetivo de você tentar se controlar, ser mais saudável e ter domínio sobre o seu corpo. Aquele pratão de macarrão você precisa repetir 2, 3 vezes, para quê? Pra você fazer mais cocô? Que é isso que vai acontecer, mais nada. O que precisamos nos perguntar é: nós comemos e bebemos controlados pelo Espírito Santo de Deus? Outra razão para controlarmos de perto o nosso exagero na comida e bebida é que a pessoa que se torna desregrada em relação ao corpo nesse ponto achará cada vez mais difícil mortificar as outras obras pecaminosas do corpo. O que ele está falando? Se você é fiel no pouco, você é fiel no muito. Se você não consegue controlar coisas básicas do seu organismo, você não vai controlar outras coisas. E aí nós estamos falando de comida e bebida, mas tem o videogame, tem a série do Netflix, controles que a gente tem que ter. Para que você precisa descansar tanto? Você precisa dormir tanto? Você precisa fazer tanto? Para que tanto lazer? Precisa de lazer? Precisa. Mas tudo tem que ser medido, tem que ser balanceado. Quando nós não conseguimos controlar as coisas básicas do nosso organismo, nós não conseguimos controlar as coisas maiores. Desejos, vontades, ira. Pastor, por que eu não consigo me libertar desse sentimento de ira? Você não consegue controlar nem a sua boca. Como é que você vai controlar a língua? Como é que você vai controlar a sua língua se você não controla a sua boca? E a gente tem que começar a pensar nessas coisas que são simples e básicas, porque o cristianismo, ele é simples. As pessoas elas ficam querendo criar um cristianismo. Não é um cristianismo complexo. Ele é um cristianismo simples. Em que nós começamos a olhar para as coisas de uma maneira simples e as coisas elas fluem. Você começa falando um bom dia para o teu marido, para a tua esposa, para os seus amigos, falando a paz seja convosco. Estabelecendo uma oração devocional diária, matinal, uma leitura matinal diária, você vai ver que você vai crescendo em estatura e graça diante do Senhor, sem muito esforço. Acorda, Benícia. Está vendendo flor também de noite, não? Então a gente tem que começar pelas coisas simples. Acordar domingo de manhã. Por que eu tenho que acordar domingo de manhã? Porque eu vou para a casa do Senhor, eu vou dormir mais cedo à noite.
E a gente tem que pensar todo no conjunto de coisas. Você vê como as decisões, eu achei tão legal. O Alisson, eu não sei por que não veio ontem. Eu estava falando com ele. Ele mandou uma fotinha dele lá com o Pedro e mais os dois vendedores com os uniformes. Eu brinquei com ele. E aí eu falei para ele, espera, ora que você venda tudo, tal, abençoe a vida dele, que até 1h da manhã você esteja voltando. Ele falou assim, de jeito nenhum. O meu horário, eu não sei se ele cumpre, espero que sim. O meu horário é até 11h59. O que eu vendi até as 11h59, beleza, eu pego e vou embora. Por quê? A partir da meia-noite é dia do Senhor. Coisa simples. E aí nós queremos que as nossas vidas elas sejam transformadas de uma maneira enorme, mas as coisas simples nós não transformamos. O hábito de ceder sempre ao desejo da comida ou bebida vai se estender a outras áreas. Isso é esperado. É esperado. Se não conseguimos dizer não a um apetite exagerado, teremos dificuldade, por exemplo, em dizer não a pensamentos sensuais. Há coisas que você vê, as tendências das pessoas. Nós estamos chegando aí na época do carnaval. Você tem a oportunidade de você desligar a televisão. Porque o que vai aparecer lá, basicamente, é baixaria, é sensualidade. Por que assistir isso? Para falar mal? E aí você pode não ligar a televisão, mas você abre as redes sociais e você compartilha para criticar, você está dando ibope para aquilo, você está motivando. Então nós temos que pensar o que os nossos olhos contemplam, o que os nossos ouvidos ouvem. Dei o exemplo desse pastor, pastor renomado, mas vai falar uma besteira dessa, nem Deus é suficiente. Nem Deus é suficiente. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande de fazer esse filtro em todas as áreas. Se não quisermos dizer não a apetites exagerados, teremos dificuldade em dizer não, por exemplo, a pensamentos sensuais. Deve haver uma atitude de diligente obediência em todas as áreas da nossa vida, se realmente queremos mortificar qualquer expressão de pecado. Mas para isso, nós temos que começar das coisas mais simples, para depois nos preocupar com as coisas mais complicadas. Aqueles que querem se manter puros precisam conservar os seus corpos em sujeição. E isso pode exigir, em alguns casos, uma santa violência. 1 Coríntios 9:27. Já lemos esse texto algumas vezes? 9:27. Mas não no meu corpo eu reduzo a escravidão, para que, tenha empregado a outros, não tenha em mente a ser escravizado. O mesmo apóstolo Paulo, que olha para o espelho e vê um homem com dificuldade de fazer aquilo que ele prega, e ele vem falando sobre essa condição de violência contra si mesmo, no sentido de mortificar. Não vou fazer. Trazer algum tipo de penitência, ter algum tipo de arrependimento, alguma coisa para que ele possa não voltar àquela condição. Juntamente com pecados do corpo, tais como imoralidade sexual, impureza, lascívia, desejos perversos, Paulo menciona também a avareza, que afirma ele, é idolatria, Colossenses 3:5. Colossenses, capítulo 3, verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. E aí a gente vê o apóstolo Paulo citando uma lista que não é exaustiva, não termina aí, e ele vem falando de uma coisa que é o grande dano, o grande problema desse século, que é o amor ao dinheiro. E por amor ao dinheiro as pessoas elas fazem de tudo. Elas matam, elas violentam, elas roubam o dia do Senhor. Elas têm uma série de motivações em que você troca o dia do Senhor por qualquer outra coisa. Por quê? Porque eu quero me guardar, eu quero me proteger. Eu quero ter uma reserva e não há problema em relação a isso, já falamos sobre isso. Mas a pessoa, ela começa a desenvolver a avareza no coração dela e ela se manifesta da forma mais básica, que é o amor ao dinheiro. Eu não consigo
usar aqueles recursos que o próprio Deus me concede para viver uma vida plena, abençoada, porque eu tenho amor ao dinheiro, eu tenho que ter um saldo nessa condição para que eu possa ter tranquilidade. Nós vemos essa manifestação desse amor ao dinheiro na condição do materialismo. É legal você ter bens, mas será que eles são necessários realmente? Será que você precisa trocar aquele sofá, você precisa comprar aquele item, aquela coisa, simplesmente para você dizer que tem? Estava vendo uma reportagem mostrando, eu não sei, parece que saiu, não sei se saiu agora, se é uma coisa antiga. A pessoa estava naquela fila para comprar o novo iPhone, não sei se saiu 17, alguma coisa assim, não acompanho isso não. Mas aí estava aquela fila e o primeiro lá, estava lá 1 dia, 2 dias sentado na cadeira lá para comprar o primeiro iPhone. E aí chegou uma mulher e falou assim, eu vou comprar todos os iPhones dessa loja porque eu vou vender mais caro. Chegou para o cara na frente, comprou o lugar dele por, sei lá, $500, $600. E ela ficou naquele lugar lá. Quando ela entrou na loja, ela chegou para a vendedora e falou assim, eu quero todos os iPhones. E a mulher falou, não, a gente só vende um por pessoa. Ou seja, além do preço, ela ainda pagou. Mas por que isso? Porque a sede de querer o quê? Mais. Eu quero mais. Eu preciso de mais. Eu preciso, é ganância. Não muitos de nós queremos ser extremamente ricos. Desejamos simplesmente todas as coisas. Não muitos de nós queremos ser extremamente ricos. Desejamos simplesmente todas as coisas boas que o mundo à nossa volta considera importantes. E o problema não é você ser rico ou extremamente rico, e sim você moldar a sua vida em relação ao que as pessoas dizem que é importante. Estava vendo uma mulher, ela fala assim, por que você não compra um jatinho? Ela fala assim, mas para que eu vou comprar um jatinho? Mas todo mundo no seu nível de vida, de padrão social, financeiro, tem um jatinho. Ela fala, mas eu não preciso de um jatinho. A minha irmã lá em São Paulo, ela teve que se desfazer do carro dela, entendeu? E claro que é uma mão na roda, mas ela sente falta em partes, mas ela tem andado mais, ela tem gasto menos, tem tido menos despesa, manutenção zero. Será que realmente nós necessitamos de um carro? Ou 2? Será que precisamos comprometer toda a nossa renda para a gente ter a SUV do momento, para que todo mundo olhe e fale, poxa, como o Nicolas está bem, olha só, que profética, hein? Hein? Ele está lá com essa SUV tal, nova, tal. Será que precisa? Se é algo que não tem problema. Mas a partir do momento que, por exemplo, a Aisla quer fazer um procedimento, ou vocês querem sair, não, agora não pode. Não vamos comer pizza não, porque tem que pagar a prestação. Aí perde sentido. Você entende que são coisas tolas, mas que a gente se deixa enrolar? O materialismo luta contra as nossas almas de uma forma dupla. Como que o materialismo, que é o desejo da minha carne, luta contra mim? Primeiro, nos torna descontentes e invejosos em relação aos outros. O que eu tenho não é mais suficiente. Esse carro que eu tenho, poxa, ele podia ser melhor. E não é no sentido de prosperar, é no sentido de ganância. Eu olho para a SUV do Nicolas e falo, poxa, por que eu não posso ter também? E aí a minha motivação não é ter, é simplesmente suplantar ele, para que ele veja que eu também sou. O materialismo faz isso com o meu coração. Segundo, ele nos leva a mimarmos e cedermos ao nosso corpo de modo que fiquemos moles e preguiçosos. Você tem um controle, você tem uma dinâmica na sua vida, na sua casa, e aí você cede aquilo. Quando você cede aquilo, o teu corpo ele volta àquela condição de ceder a coisas básicas e você vai perdendo o controle da sua vida e da sua casa. Quando ficamos moles e preguiçosos em nossos corpos, nos tendemos a nos tornar igualmente moles e preguiçosos espiritualmente. E tem a ver o contexto de você não ter uma dinâmica, por exemplo, de exercício na sua vida. E aí o que acontece? Você não consegue também ter uma dinâmica de leitura da Bíblia espiritual. E vice-versa. Nós somos seres unos e que nós precisamos ter essa condição de nós andarmos de uma maneira... no nosso corpo, nosso espiritual, tudo numa medida só. Se eu sou um cara fiel na leitura das Escrituras Sagradas, eu também tenho que ser fiel no controle do meu corpo e vice-versa.
Na mesma medida que você vai lá e gasta 1 hora, investe 1 hora lá na academia, invista também 1 hora na leitura da palavra. Ah, mas não dá tempo. Mas como é que dá tempo de ir na academia e não dá tempo de ler? Como? O que é mais importante? E aí a questão da priorização. E aí a gente vê as pessoas indo para a academia às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, mas a pessoa não consegue parar para ler a palavra. Vou falar para a pessoa assim, olha, fala para mim o Salmo 131 aí. Ah, eu não consegui, não deu, uma correria. Falo com as pessoas sobre a leitura da Bíblia, 5 minutos. Não, muita correria. Como 5 minutos é correria? Como é que você não consegue separar 5 minutos? Com 5 minutos você lê um capítulo. Você lê um capítulo. E você não precisa ler 10, 15, leia 5. Leia alguns versículos. Mesma coisa em relação à alimentação. Poxa, se regue em relação à alimentação. Você colocava 3 colheres de arroz, coloque 2. Você não vai ficar insatisfeito. Você vai ter vontade de comer mais, mas não insatisfeito. Quando Paulo falou sobre reduzir o seu corpo a um escravo em que ele se esmurrava, de maneira que depois de ter pregado a outros ele não viesse a ser desqualificado, ele não estava pensando na desqualificação física, mas ele estava falando da desqualificação espiritual. Ele sabia que a moleza física leva inevitavelmente à moleza espiritual. Quando o corpo é mimado e levado ao exagero, os instintos e paixões do corpo tendem a crescer e a dominar os nossos pensamentos e ações. Começa a ter uma prática de toda semana ir para rodízio. Você vai ver como você vai amolecer no seu controle. Eu estou pagando isso mesmo. Eu posso comer quanto eu quiser. Eu não vou pagar nada a mais por isso. E você vai espiritualmente também enfraquecendo. A nossa propensão é, portanto, não fazer o que deveríamos, mas o que queremos quando obedecemos os desejos da nossa carne pecaminosa. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versos 18 Porque eu sei que em mim, isto é, a 21. porque eu sei em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. O que não faço bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. O apóstolo Paulo, diante de tudo que ele estava falando, ele se incomoda com a prática na vida dele, em relação a tudo que ele estava pregando. Não há lugar para preguiça e pena ou indulgência do corpo numa busca disciplinada da santidade. Precisamos aprender a dizer não ao corpo, em vez de continuamente cedermos aos desejos momentâneos. A ira é uma manifestação de um desejo do meu coração. Eu estou sendo magoado, eu estou sendo rejeitado, então eu ajo com manifestação de ira. Tá tudo bem, gente, vocês estão... Parece que estão aqui num parque, todo mundo dando risadinha e tudo mais. Eu tenho certeza que se alguém quiser pegar o Joaquim, a Aisla não vai se incomodar, e eu vejo uma brincadeirinha e fica lá, e um cutuca o outro, vamos parar e vamos lá tomar lanchinho e fazer uma piadinha, porque tá parecendo, gente. Parece que estamos aqui no culto da infância, de 7 anos. Vamos olhar para cá, vamos acordar, gente, vamos despertar. Precisamos aprender a dizer não ao corpo, em vez de continuamente cedermos aos seus desejos momentâneos. Temos a tendência de agir de acordo com os nossos sentimentos. Ah, eu estou bravinho, então eu reajo dessa forma. Eu estou tristinho, eu reajo dessa forma. Cadê o povo dessa igreja? O que é? Teve um imprevisto? Todo mundo teve imprevisto? Todo mundo teve o mesmo imprevisto? O problema é que raras vezes sentimos vontade de fazer o que devíamos. É interessante isso. As pessoas, elas têm uns desejos no coração, mas é só porque é errado. Eu estou morrendo de vontade da minha filha falar assim, acordar de manhã e falar assim, papai, acordei morrendo de vontade de limpar a casa, o que eu posso fazer? A gente não tem isso. Nem ela tem, nem eu tenho.
Mas chama para fazer uma coisa que é agradável. Vamos lá, vamos fazer um churrasco. Oh, beleza, vamos aí, entendeu? Porque nós trabalhamos com os nossos sentimentos, não com o que nós temos que fazer realmente. Não sentimos vontade de sair da cama para termos uma hora a sós com Deus, de fazer uma de manhã ou fazer um estudo bíblico e orar, mas passamos o dia inteiro murmurando e reclamando. O dia inteiro. Manu, senta lá do lado da mamãe, por favor. Nós não tiramos um momento diante de Deus, mas passamos o dia inteiro reclamando. Não teve cliente, não teve trabalho, a minha esposa está mal, meu marido está mal, mas a gente não investe naquilo que é o sobrenatural e o que é importante. Se você não cuida da sua alimentação, não adianta você reclamar depois do problema de saúde, porque você não se alimentou direito. Se você não cuida da sua vida espiritual, você vai padecer no seu lar, no seu casamento. Ai, a minha esposa é irada, o meu marido é truculento, você está orando? Não. Mas vai para a academia e posta a fotinha, tá pago. É engraçado isso. Você vai lá no médico, o médico fala, para de fumar, senão você morre. Você continua fumando e aí reclama porque você está com problema de pulmonar. A gente age tanto como tolo, como inteligente. Nós não cuidamos dos nossos filhos e queremos que eles sejam cristãos. Eles não vão ser cristãos. Nós deixamos eles à revelia do mundo, entregues a celular, a tablet. E nós queremos que eles tenham pensamentos maduros. Não vão ter. Entrega na mão do Daniel um celular e um videogame e do outro lado um livro. E vai esperar que ele maduramente diga, não, eu vou abandonar isso e eu vou estudar. Não vai. Porque nós não damos o exemplo, nós não vivemos assim. Nós vivemos por sentimentos. O segredo para começar a controlar a força dos nossos apetites físicos é reduzir as oportunidades de tentação. É uma coisa que eu falo com a Rô. Se a gente quer diminuir o consumo de açúcar dentro de casa, ela não pode comprar barras de chocolate, porque se ela comprar, nós vamos comer. É simples, tira. Se você está com um problema, elimina ele. É o que Deus fala na palavra. Se você está com o olho que está te fazendo pecar, arranca ele. De uma maneira natural. Pô, se você tem problema de lactose, não compra leite, não compra iogurte. Se você está com problema de intimidade com o Senhor, de intimidade com o teu marido, com a tua esposa, cancela a Netflix. Tira a internet. Você vai ver como vai sobrar tempo para as coisas. São coisas simples e básicas. Se você está com problemas financeiros, corta aquilo que é excedente. Ninguém vai morrer porque você cortou a Netflix da sua casa. Ah, mas é tão pouco, mas é o começo. Corta o alimento, corta, se exercita, acorda mais cedo. Tudo isso tem a ver com a santificação do nosso corpo. Algumas tentações vencem-se melhor pela fuga. Romanos 13, 14. Romanos 13, 14. Mas revesti do Senhor de Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Tá, então você se veste do Senhor e abandona aquilo que não é abençoado. 2 Timóteo 2, 22. Foge, poupa-se das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de puro coração invocam o Senhor. Todos nós temos paixões da mocidade.
Não é amor, aquela namorada, não. Nós temos paixões. Coisas que nos atraíam, que nós trazemos a nossa lembrança. E aí o apóstolo Paulo fala a Timóteo, foge disso. Não traz à memória novamente aquilo. Pô, aquela época que eu fazia isso, que eu fazia aquilo outro, porque isso vai gerar no teu coração um desejo de fazer novamente. É a condição do nosso coração saudoso de fazer aquelas coisas. Por que eu não faço? Poxa, como era bom, né? Como era bom. Não planeje de antemão, nem faça provisões contra a maneira de receber os apetites do seu corpo. Conta certo pastor, há alguns anos, verifiquei que tinha criado um verdadeiro vício por sorvetes. Ora, não há nada de mal, não é pecaminoso você tomar um sorvete em si. O problema é que eu tinha me apegado tanto a ele, que aquilo tinha se transformado num autêntico vício. E aí, por exemplo, eu não consigo comer sem tomar uma cerveja, eu não consigo comer sem tomar um refrigerante, eu não consigo comer sem tomar um copo de vinho, eu não consigo comer sem aquilo, eu não consigo comer um sanduíche sem um ketchup, eu não consigo. Aquilo vira um vício. Já contei para vocês de um rapaz lá de Teresina, que ele era tão viciado em ketchup, que ele, depois que ele comia o lanche dele, ele pegava papel, os guardanapinhos, colocava ketchup, ele comia ketchup com o guardanapo. Era vício para ele. Cada um de nós tem que identificar isso em si. E esse pastor, ele compartilhou esse problema com a sua esposa. E aí o que aconteceu? Ela deixou de comprar e guardar o sorvete no congelador. Ela ajudou ele a não ter com o que satisfazer esse desejo específico que pelo exagero se transformara num pecado para ele. Também há alguns anos ele cancelou a sua assinatura de uma revista popular, porque notou que muitos dos artigos tendiam a estimular pensamentos impuros da nossa mente. Ou seja, se você não é aquele que sonda o caminho, o que está acontecendo à sua volta, e você permitir que aquilo continue acontecendo, você vai continuar sendo contaminado. Algumas pessoas não têm problema, outros têm. Se você tem problema com uma coisa, cancela. Compartilha com alguém. Porque quando você compartilha com alguém, você vai ter vergonha em fazer de novo. Então nós temos que confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos perdoados. Precisamos fugir à tentação e dar passos positivos para evitá-la. E devemos evitar pensar em satisfazer esses desejos. Provérbios 27:12. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. É a visão de uma pessoa que tem problema com álcool. Participou lá dos Alcoólicos Anônimos. E se ela passar na frente de um bar no momento de dificuldade, ela para e bebe. O prudente é aquele que vê a situação e ele não se expõe a ela. Eu tenho problema de drogas, eu não vou mexer com isso. Se eu tenho problema de prostituição, eu não passo no lugar em que há prostitutos ou prostitutas. Se eu tenho problema com jogo, eu não jogo. Então é algo que a gente tem conversado bastante em casa, de alguns novos campos que eu estou entrando, e a Rô fala para mim assim, eu tenho dificuldade com o jogo, se eu jogar eu me perco, então eu não jogo. Investimentos, se a pessoa não tiver controle, ela perde tudo. Que é aquelas cenas clássicas de filme, em que o cara tá lá com $1 milhão na banca que ele ganhou, e ele fala, agora eu vou querer ganhar 2. E ele começa a jogar, ele perde, ele fala, não, agora vai virar, vai mudar, vai, e não muda nada e ela perde tudo. Deveríamos estudar também os nossos desejos pecaminosos e ver como é que eles se levantam contra nós. É interessante que nós conseguimos olhar para tantas coisas de uma maneira tão diligente, mas nós não olhamos de uma maneira diligente em relação àquelas coisas que são ruins em nós. John Owen, um grande escritor cristão, diz: trabalhar para conhecer bem os caminhos, os métodos, as vantagens e ocasiões do êxito do pecado é o princípio para esse combate. Medite antecipadamente. O que as pessoas fazem quando elas vão montar uma estratégia de luta, uma estratégia de guerra, ou uma estratégia de um jogo de futebol? O que os caras fazem? Estudam o adversário.
Quem é o seu adversário? Você mesmo. Você não tem que pesquisar, simplesmente pare e pense como você tem agido e reagido em relação a tantas coisas. Será que eu consigo mudar isso na minha vida? E você vai começar a estabelecer estratégias para isso. Se você não fizer, você vai perder. Uma pessoa que vai para uma luta e ela não se prepara, ela vai perder a luta. Se aquele time de futebol ele não ensaia, não treina, vai ter problema. Se um cantor ele não se dedica no ensaio, ele vai engasgar. Quantas vezes já não houve do Felipe vir aqui na frente, não tem ensaiado direito e a gente vê a dificuldade. Mas como ele ensaia, o que acontece? O negócio flui. É espantoso o número de vezes em que avançamos para áreas conhecidas da tentação sem qualquer plano em relação a ele. Você sabe que você tem dificuldade naquela área e você vai avançando, e você vai entrando. Se você tem um fraco por coisas doces e tem de ir ao convívio com pessoas, planeje antecipadamente o que você vai fazer. Conta certo cristão que era um crente novo e foi convidado para uma festa num ringue de patinação com um grupo de jovens cristãos. E ele lembrou que ele, no passado dele, ele usava aquilo ali para cantar as meninas, para conseguir namoros, para ficar com pessoas. Então, naquele momento em que era uma atividade cristã, ele falou assim, se eu for nisso, além de eu não fazer bem, eu vou me contaminar, vou trazer a memória. E aí o que aconteceu? Ele se absteve daquilo. Falou, olha, eu não posso ir para fazer isso. E não há nada de errado em relação a isso. Pô, eu tenho uma dificuldade em relação a essa área, por isso eu não vou participar disso. É zeloso da sua parte você cuidar de si mesmo. Deus espera no sentido de ordenança, porque nós somos filhos, que assumamos a nossa responsabilidade em manter o controle sobre os desejos pecaminosos do nosso corpo. É verdade que não podemos fazer a nossa própria força, mas nós temos que confiar que o Espírito Santo controla todas as coisas e Ele nos ajuda. Apesar de nós não conseguirmos sozinhos, nós não podemos deixar de tentar fazer. Então você tem que colocar sempre a presença do Senhor. Eu estou entrando num novo ramo de investimento que, dando certo, depois eu compartilho com vocês. Não tem nada a ver com aquelas coisas que a gente fazia, não. E aí tem uma oportunidade de investir um recurso para poder aprender algumas coisas. E aí eu comecei a buscar de Deus. Falei com a Rô, Rô também é uma pessoa de oração. E aí eu estou buscando para realmente se eu devo investir naquilo, para aprender ou não, ou se aquilo vai consumir o meu coração. Porque dentro do meu coração tem uma linha muito tênue entre querer extremamente rico e ser o suficiente. Então eu tenho isso, é problema para mim. A falta, Deus conhece. A falta, Ele traz dano no meu espiritual e no meu emocional, tanto que Deus Ele me mantém por graça e misericórdia dEle. Mas eu coloco nas mãos dEle. Apesar de eu não conseguir controlar o meu desejo, eu coloco tudo nas mãos do Senhor. E isso acontece dentro de oração. Embora nós não consigamos fazer sozinhos, nós podemos fazê-lo com a ajuda do Espírito Santo. Quando nos propomos a realizar qualquer tarefa, na dependência do Espírito Santo, nós podemos ver Ele trabalhando em nós. Então você olha na sua vida. Eu tenho problema com a minha casa, com meu marido, com a minha esposa, com meu filho. Você olha e fala, Deus, eu preciso de uma estratégia para poder resolver essa dificuldade. Não em prol de mim, mas em prol do próximo. A minha função como homem é pastorear a Rosângela. E se eu identifico nela algum problema, eu tenho que buscar de Deus uma estratégia para que eu venha ajudá-la a ser mais semelhante a Cristo. E isso serve para qualquer área, para os nossos negócios, para a nossa saúde, para o nosso físico, para o nosso espiritual. Não adianta você querer lutar com armas carnais em relação a coisas espirituais que você não vai conseguir. Eu vejo muitos de vocês lutando na carne e não conseguem vencer. Aí marca um dia lá comigo, senta, conversa, melhora um pouquinho. Se você não for diligente e não buscar do Espírito Santo a mudança, você vai continuar voltando novamente ao vômito, como a porca volta à lama, como o cachorro volta ao vômito. Você vai continuar voltando àquela dificuldade. Você vai estar com 10 anos de cristianismo, você vai falar assim, poxa, de novo eu estou nessa. Falharemos muitas vezes e só acerta quem erra. Entenda que sempre o teu erro é um passo para mais uma forma de você alcançar o sucesso. Falharemos muitas vezes, mas com perseverança nós poderemos dizer como o apóstolo Paulo, Filipenses 4,13, para encerrar.
Filipenses, capítulo 4, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Levante a sua necessidade, coloca num caderninho, compra um caderninho daqueles pequenininho e escreve lá coisas que precisam mudar em mim, coisas que precisam mudar no meu filho, coisas que precisam mudar na minha esposa, no meu negócio. Coloca lá e começa a orar: Senhor, eu quero uma estratégia para resolver isso, porque eu sei que no Senhor eu posso todas as coisas. O que é bendito diante da sociedade é você apresentar um negócio saudável, próspero, uma família saudável e próspera, uma saúde física saudável e próspera. E aí você prega o Evangelho para as pessoas através do seu jeito de agir e de pensar. Amém, queridos? Senhor, louvamos, adoramos e bendizemos Teu nome, agradecemos mais uma vez pela Tua graça, pelo Teu amor. Queremos pedir, Pai querido, a Tua luz, a Tua direção. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.